Imagine um abismo silencioso, onde o eco do próprio pensamento desaparece. Permita-se permanecer aqui por alguns instantes, respirando profundamente, sentindo o peso e a leveza desse silêncio. Esse espaço, frequentemente interpretado como solidão ou tristeza, é na verdade um santuário velado. Um santuário onde as respostas silenciosas ecoam mais alto que qualquer palavra. A desconstrução existencial é um convite para reconstruir o interior, assim como a floresta renasce após o fogo. Mary Chutan descreve esse fenômeno como o berço do propósito. E nesse berço, gestamos novos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. É crucial distinguir entre depressão patológica e o chamado espiritual. A tristeza profunda, quando acompanhada de reflexão e busca interior, pode ser catalisadora de renascimento. Cada lágrima, cada silêncio, é uma semente plantada no solo invisível da alma. Ao resgatar as trilhas dos ancestrais, ativamos o senso de pertencimento e ciclicidade da vida. Imagine suas raízes conectando-se com as de incontáveis gerações antes de você, sentindo o pulso da terra, o compasso dos ritmos antigos. Ritos de cura genética nos convidam a reverter padrões ancestrais por meio de práticas simples, como o uso de elementos simbólicos ou tabus. Inspire-se em cerimônias de diferentes culturas, astrológicas, faraônicas, Bon ou Chod tibetano. Um ritual que oferece o ego como um banquete simbólico aos espíritos, libertando do medo. E nesse ofertar, encontramos liberdade. Baseando-se no Chod, propomos um ritual adaptado para o corte simbólico do ego. Prepara-se um espaço sereno. Visualiza-se uma oferta íntima, sentimentos, medos, expectativas, e realiza-se a entrega, sentindo o desapego se instalando. O objetivo é transmutar pânico em calma sapiencial, reconhecendo o vazio como parte da natureza essencial. Silêncio intencional, meditação contemplativa e escuta ativa do coração e da natureza formam a base dessa etapa. Reserve minutos do seu dia para ouvir sem buscar resposta. A escrita alquímica, ou journaling, integra as sombras e revela insights preciosos, mapeando intenções espirituais. Criar um altar pessoal com cristais, símbolos e objetos significativos, tornando cada objeto um lembrete silente de sua jornada. Realizar um ritual de escrita, depositando no papel vazio e, em seguida, liberando-o com fogo ou água. Visualize o papel queimando ou se dissolvendo na correnteza. Formular uma afirmação quântica potente que reverbere no inconsciente com respaldo em neurociência espiritual. Por exemplo, eu sou o espaço onde o propósito floresce. Adote micro-rituais diários que ancorem o novo propósito. Pequenos gestos como acender uma vela ou tocar um sino. Cultive autorresponsabilidade energética, alimentando seu jardim interior com intenções positivas. Visualize-se regando essa energia diariamente. O serviço vibracional é essencial. Leve seu propósito para o mundo, contribuindo de forma altruísta e estabelecendo um ciclo de plena conexão. Estudos em neurociência espiritual demonstram que silêncio e ritual ativam redes cerebrais de significância, e não são apenas palavras. Depoimentos em redes sociais confirmam transformações profundas após rituais semelhantes. Histórias de pessoas que, do vazio, encontraram propósito. Por fim, a sabedoria ancestral traduzida pelo Zen e pelo budismo reafirma: o vazio não é um fim, mas um espaço para o início de tudo. O pensamento desaparece. Respire. Permita-se permanecer aqui por alguns instantes, respirando profundamente, sentindo o peso e a leveza desse silêncio. Esse espaço, frequentemente interpretado como solidão ou tristeza, é na verdade um santuário velado. Um santuário onde as respostas silenciosas ecoam mais alto que qualquer palavra. A desconstrução existencial é um convite para reconstruir o interior, assim como a floresta renasce após o fogo. Mary Chutan descreve esse fenômeno como o berço do propósito. E nesse berço, gestamos novos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. É crucial distinguir entre depressão patológica e o chamado espiritual. A tristeza profunda, quando acompanhada de reflexão e busca interior, pode ser catalisadora de renascimento.
Cada lágrima, cada silêncio é uma semente plantada no solo invisível da alma. Ao resgatar as trilhas dos ancestrais, ativamos o senso de pertencimento e ciclicidade da vida. Imagine suas raízes conectando-se com as de incontáveis gerações antes de você, sentindo o pulso da terra, o compasso dos ritmos antigos. Ritos de cura genética nos convidam a reverter padrões ancestrais por meio de práticas simples, como o uso de elementos simbólicos ou tabus. Inspire-se em cerimônias de diferentes culturas, astrológicas, faraônicas, Bon ou Chod tibetano. Um ritual que oferece o ego como um banquete simbólico aos espíritos, libertando do medo. E nesse ofertar, encontramos liberdade. Baseando-se no Chod, propomos um ritual adaptado para o corte simbólico do ego. Prepara-se um espaço sereno. Visualiza-se uma oferta íntima, sentimentos, medos, expectativas, e realiza-se a entrega, sentindo o desapego se instalando. O objetivo é transmutar pânico em calma sapiencial, reconhecendo o vazio como parte da natureza essencial. Silêncio intencional, meditação contemplativa e escuta ativa do coração e da natureza formam a base dessa etapa. Reserve minutos do seu dia para ouvir sem buscar resposta. A escrita alquímica, ou journaling, integra as sombras e revela insights preciosos, mapeando intenções espirituais. Criar um altar pessoal com cristais, símbolos e objetos significativos, tornando cada objeto um lembrete silente de sua jornada. Realizar um ritual de escrita, depositando no papel vazio e, em seguida, liberando-o com fogo ou água. Visualize o papel queimando ou se dissolvendo na correnteza. Formular uma afirmação quântica potente que reverbere no inconsciente com respaldo em neurociência espiritual. Por exemplo, eu sou o espaço onde o propósito floresce. Adote micro-rituais diários que ancorem o novo propósito. Pequenos gestos como acender uma vela ou tocar um sino. Cultive autorresponsabilidade energética, alimentando seu jardim interior com intenções positivas. Visualize-se regando essa energia diariamente. O serviço vibracional é essencial. Leve seu propósito para o mundo, contribuindo de forma altruísta e estabelecendo um ciclo de plena conexão. Estudos em neurociência espiritual demonstram que silêncio e ritual ativam redes cerebrais de significância, e não são apenas palavras. Depoimentos em redes sociais confirmam transformações profundas após rituais semelhantes. Histórias de pessoas que, do vazio, encontraram propósito. Por fim, a sabedoria ancestral traduzida pelo Zen e pelo budismo reafirma: o vazio não é um fim, mas um espaço para o início de tudo. O pensamento desaparece. Respire. Permita-se permanecer aqui por alguns instantes, respirando profundamente, sentindo o peso e a leveza desse silêncio. Esse espaço, frequentemente interpretado como solidão ou tristeza, é na verdade um santuário velado. Um santuário onde as respostas silenciosas ecoam mais alto que qualquer palavra. A desconstrução existencial é um convite para reconstruir o interior, assim como a floresta renasce após o fogo. Mary Chutan descreve esse fenômeno como o berço do propósito. E nesse berço, gestamos novos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. É crucial distinguir entre depressão patológica e o chamado espiritual. A tristeza profunda, quando acompanhada de reflexão e busca interior, pode ser catalisadora de renascimento. Cada lágrima, cada silêncio é uma semente plantada no solo invisível da alma. Ao resgatar as trilhas dos ancestrais, ativamos o senso de pertencimento e ciclicidade da vida. Imagine suas raízes conectando-se com as de incontáveis gerações antes de você, sentindo o pulso da terra, o compasso dos ritmos antigos. Ritos de cura genética nos convidam a reverter padrões ancestrais por meio de práticas simples, como o uso de elementos simbólicos ou tabus. Inspire-se em cerimônias de diferentes culturas, astrológicas, faraônicas, Bon ou Chod tibetano. Um ritual que oferece o ego como um banquete simbólico aos espíritos, libertando do medo. E nesse ofertar, encontramos liberdade. Baseando-se no Chod, propomos um ritual adaptado para o corte simbólico do ego. Prepara-se um espaço sereno.
Visualiza-se uma oferta íntima, sentimentos, medos, expectativas, e realiza-se a entrega, sentindo desapego se instalando. O objetivo é transmutar pânico em calma sapiencial, reconhecendo o vazio como parte da natureza essencial. Silêncio intencional, meditação contemplativa e escuta ativa do coração e da natureza formam a base dessa etapa. Reserve minutos do seu dia para ouvir sem buscar resposta. A escrita alquímica, ou journaling, integra as sombras e revela insights preciosos, mapeando intenções espirituais. Criar um altar pessoal com cristais, símbolos e objetos significativos, tornando cada objeto um lembrete silente de sua jornada. Realizar um ritual de escrita, depositando no papel vazio e, em seguida, liberando-o com fogo ou água. Visualize o papel queimando ou se dissolvendo na correnteza. Formular uma afirmação quântica potente que reverbere no inconsciente com respaldo em neurociência espiritual. Por exemplo, eu sou o espaço onde o propósito floresce. Adote micro-rituais diários que ancorem o novo propósito. Pequenos gestos como acender uma vela ou tocar um sino. Cultive autorresponsabilidade energética, alimentando seu jardim interior com intenções positivas. Visualize-se regando essa energia diariamente. O serviço vibracional é essencial. Leve seu propósito para o mundo, contribuindo de forma altruísta e estabelecendo um ciclo de plena conexão. Estudos em neurociência espiritual demonstram que silêncio e ritual ativam redes cerebrais de significância, e não são apenas palavras. Depoimentos em redes sociais confirmam transformações profundas após rituais semelhantes. Histórias de pessoas que, do vazio, encontraram propósito. Por fim, a sabedoria ancestral traduzida pelo Zen e pelo budismo reafirma: o vazio não é um fim, mas um espaço para o início de tudo. O pensamento desaparece. Respire. Permita-se permanecer aqui por alguns instantes, respirando profundamente, sentindo o peso e a leveza desse silêncio. Esse espaço, frequentemente interpretado como solidão ou tristeza, é na verdade um santuário velado. Um santuário onde as respostas silenciosas ecoam mais alto que qualquer palavra. A desconstrução existencial é um convite para reconstruir o interior, assim como a floresta renasce após o fogo. Mary Chutan descreve esse fenômeno como o berço do propósito. E nesse berço, gestamos novos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. É crucial distinguir entre depressão patológica e o chamado espiritual. A tristeza profunda, quando acompanhada de reflexão e busca interior, pode ser catalisadora de renascimento. Cada lágrima, cada silêncio é uma semente plantada no solo invisível da alma. Ao resgatar as trilhas dos ancestrais, ativamos o senso de pertencimento e ciclicidade da vida. Imagine suas raízes conectando-se com as de incontáveis gerações antes de você, sentindo o pulso da terra, o compasso dos ritmos antigos. Ritos de cura genética nos convidam a reverter padrões ancestrais por meio de práticas simples, como o uso de elementos simbólicos ou tabus. Inspire-se em cerimônias de diferentes culturas, astrológicas, faraônicas, Bon ou Chod tibetano. Um ritual que oferece o ego como um banquete simbólico aos espíritos, libertando do medo. E nesse ofertar, encontramos liberdade. Baseando-se no Chod, propomos um ritual adaptado para o corte simbólico do ego. Prepara-se um espaço sereno. Visualiza-se uma oferta íntima, sentimentos, medos, expectativas, e realiza-se a entrega, sentindo desapego se instalando. O objetivo é transmutar pânico em calma sapiencial, reconhecendo o vazio como parte da natureza essencial. Silêncio intencional, meditação contemplativa e escuta ativa do coração e da natureza formam a base dessa etapa. Reserve minutos do seu dia para ouvir sem buscar resposta. A escrita alquímica, ou journaling, integra as sombras e revela insights preciosos, mapeando intenções espirituais. Criar um altar pessoal com cristais, símbolos e objetos significativos, tornando cada objeto um lembrete silente de sua jornada. Realizar um ritual de escrita, depositando no papel vazio e, em seguida, liberando-o com fogo ou água.
visualize o papel queimando ou se dissolvendo na correnteza. Formular uma afirmação quântica potente que reverbere no inconsciente com respaldo em neurociência espiritual. Por exemplo, eu sou o espaço onde o propósito floresce. Adote micro-rituais diários que ancorem o novo propósito. Pequenos gestos como acender uma vela ou tocar um sino. Cultive autorresponsabilidade energética, alimentando seu jardim interior com intenções positivas. Visualize-se regando essa energia diariamente. O serviço vibracional é essencial. Leve seu propósito para o mundo, contribuindo de forma altruísta e estabelecendo um ciclo de plena conexão. Estudos em neurociência espiritual demonstram que silêncio e ritual ativam redes cerebrais de significância, e não são apenas palavras. Depoimentos em redes sociais confirmam transformações profundas após rituais semelhantes. Histórias de pessoas que, do vazio, encontraram propósito. Por fim, a sabedoria ancestral traduzida pelo Zen e pelo budismo reafirma: o vazio não é um fim, mas um espaço para o início de tudo. Respire, sinta, permita-se florescer novamente.